Com os estoicos, a arte de permanecer em paz, mesmo quando o mundo tenta te arrancar do eixo. Guarde isso no coração enquanto refletimos juntos. Ninguém pode te humilhar sem a tua permissão. O mundo moderno vive de opiniões. Todo gesto é avaliado, toda palavra é julgada, todo silêncio é interpretado. E nesse ruído constante, é fácil esquecer que a dignidade mora no autocontrole. Mas os antigos já sabiam. O sábio não se mede pela forma como é tratado, mas pela forma como reage. Sêneca escreveu: quem é insultado e permanece calmo, venceu o ofensor. Epicteto ensinava: se alguém te chama de tolo e tu te irritas, és tu quem se condena. Marco Aurélio, imperador e alvo constante de críticas, anotava em seu diário: se o outro te despreza, que problema é esse senão dele? O teu dever é continuar fazendo o bem. Esses homens viveram em meio à intriga, à inveja, à injustiça, e ainda assim, escolheram a serenidade. Eles entenderam algo simples e revolucionário. A crítica é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E o segredo da calma estoica não é se blindar do mundo. É se conhecer tanto que o mundo não te desequilibra. Se isso já toca algo em você, respire fundo. Este vídeo não é sobre ignorar as críticas, mas sobre transformá-las em espelho. Porque, na verdade, toda crítica é uma chance de autoconhecimento ou de autodomínio. Pense nas vezes em que alguém te julgou injustamente. Talvez tenham te chamado de frio, arrogante, incapaz, fraco. E você se defendeu, argumentou, se magoou, quis provar algo. Mas o sábio estoico faria diferente. Ele ouviria, respiraria e perguntaria a si mesmo: isso é verdade? Se for, ele agradece. Se não for, ele segue. A ofensa só encontra casa onde há vaidade. Epicteto dizia: quando alguém te critica, lembra-te, ele fala de acordo com a imagem que tem de ti, não de quem és de fato. Essa é a primeira lição. Não personalize o julgamento. Quem te julga fala de si, não de você. As palavras do outro são reflexo do estado dele, da raiva, da inveja, da frustração que o habita. E quando você entende isso, o ataque se dissolve. A crítica deixa de ser uma flecha e vira um sopro que passa. Marco Aurélio anotou: o melhor modo de se vingar de um inimigo é não se parecer com ele. Essa frase é ouro. Ela revela o segundo hábito dos estoicos diante da ofensa: não revidar com o mesmo veneno. Quem revida, se iguala. Quem permanece calmo, transcende. Não há maior humilhação para o ofensor do que ser ignorado por quem se mantém em paz. A serenidade desconcerta mais do que 1000 palavras. Pense num espelho. Você pode gritar diante dele, insultá-lo, cuspir nele. Ele apenas reflete. Assim é o espírito treinado na filosofia estoica. Refletir o que vem, sem se deformar por dentro. O sábio é aquele que não se torna o que o outro tenta despertar de pior nele. Este insight é importante. Pause e respire aqui comigo. Lembre-se, você não controla o que o mundo diz, mas controla se leva isso para dentro. E quando escolhe não levar, permanece livre. O terceiro hábito é o exame interior. Sêneca dizia: nada nos humilha tanto quanto a consciência de estarmos errados. Às vezes a crítica dói não porque é injusta, mas porque toca um ponto que ainda precisa ser curado. Por isso o sábio, em vez de se ofender, se pergunta: o que posso aprender com isso? A humildade é a ponte entre a ofensa e o crescimento. Ela transforma o veneno em remédio. Imagine, alguém te chama de impaciente. O ego reage, quer negar. Mas a sabedoria observa: será que há um fundo de verdade nisso? Se houver, você agradece. O outro acabou de te mostrar onde melhorar. Se não houver, você sorri e devolve a paz ao lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Sêneca também dizia: o insulto não atinge quem não se rebaixa. Isso é o que diferencia o sábio do comum. O primeiro filtra, o segundo absorve. O sábio não coleciona ofensas. Ele as transforma em lições. E a cada crítica recebida com serenidade,
a alma se fortalece. Se isso está ressoando com você, escreva nos comentários. Hoje escolho aprender, não reagir. Essa frase é o escudo do estoico moderno. Porque toda reação é uma entrega de poder, e todo aprendizado é uma recuperação dele. O quarto hábito é o controle do ego. O ego é o tradutor distorcido de tudo o que ouvimos. Ele transforma observações neutras em ataques e críticas construtivas em humilhação. Mas o ego só domina quando esquecemos quem somos. Epicteto dizia: se alguém te chama de burro e tu não és, por que te irritas? O ego precisa da aprovação externa para existir. O sábio, não. Quem se conhece não precisa ser reconhecido. Marco Aurélio lidava diariamente com bajuladores e inimigos disfarçados de aliados. E mesmo assim escrevia: sê como a rocha contra a qual as ondas se quebram, e ela permanece firme, enquanto a fúria do mar se desfaz em espuma. O ego quer ser o mar. Grandioso, visível, barulhento. Mas a alma estoica é a rocha, silenciosa, constante, inabalável. O quinto hábito é o uso consciente do silêncio. Sêneca dizia: nenhuma resposta é também uma resposta. O silêncio do sábio é uma espada invisível. Ele corta o orgulho do outro sem precisar ferir. Quando você se cala, o outro se vê diante de si mesmo. E o desconforto que ele sente não é culpa tua. É o reflexo da própria consciência. Epicteto contava que, certa vez, foi insultado publicamente por um homem embriagado. Ele apenas olhou e respondeu: não é fácil suportar o peso da ignorância. Eu o compreendo. E seguiu andando. Essa é a força que vem do domínio de si. O poder de não se perder em pequenas guerras. O silêncio não é covardia. É inteligência emocional. O sexto hábito é o foco na virtude e no dever. Os estoicos sabiam que a mente se torna ansiosa quando busca aprovação. Por isso, eles colocavam o foco apenas no que realmente importava: fazer o que é certo. Marco Aurélio anotou: se é justo, faça. Se é verdadeiro, diga. O resto não importa. É simples e libertador. Quando você age com integridade, o julgamento alheio perde o poder. Você entende que a crítica fala do ponto de vista do outro, mas o seu dever é guiado pela sua consciência. Sêneca dizia: vive de tal forma que o elogio não te exalte e a crítica não te abale. Essa é a verdadeira liberdade. Não depender da opinião alheia para existir. Porque quem vive para agradar se escraviza, e quem vive em verdade se liberta. O sétimo hábito é o treino da compaixão. Os estoicos não viam o ofensor como inimigo, mas como alguém preso à própria ignorância. Epicteto dizia: quando um homem age mal, lembra-te de que ele faz isso por ignorância do bem. Essa visão muda tudo. Em vez de ódio, nasce compreensão. Você percebe que o outro não te fere por maldade, mas porque ainda não aprendeu a lidar com a própria dor. E então, a raiva dá lugar à piedade, e a piedade à paz. Pense nisso. A próxima vez que alguém te criticar, imagine o sofrimento escondido por trás daquela voz. Talvez seja inveja, medo, carência, e de repente você verá que não há nada para perdoar, só para compreender. Se isso te tocou, pause e respire. A calma não é passividade, é maturidade. É o poder de olhar para o caos e não deixar que ele entre. O oitavo hábito é o memento mori, lembrar-se da morte. Os estoicos usavam essa lembrança como antídoto contra o orgulho. Eles sabiam: nada do que dizem sobre você importará quando o tempo se esgotar. A crítica perde o peso quando você entende que tudo é passageiro, inclusive o julgamento. Sêneca escreveu: a fama é um sopro de ar. Quem vive dela, vive de vento. O sábio vive da consciência tranquila. A aprovação alheia é vento. A paz interior é alicerce. Se esta reflexão está fazendo sentido, escreva nos comentários: hoje escolho a paz sobre o orgulho. Porque essa é a escolha diária de quem segue o caminho da razão. E lembre-se,
Toda crítica é uma oportunidade de praticar o que você diz acreditar, de ser paciente quando é mais fácil reagir, de ser gentil quando seria natural atacar, de ser sábio quando o mundo quer te ver perder o controle. A calma é a virtude dos que sabem que nada real pode ser tirado deles. Se esta mensagem te tocou, deixe que ecoe através do like. É uma forma de dizer: estou aprendendo a permanecer firme. Cada like é um sinal de que estamos construindo juntos essa comunidade de lucidez. Nos comentários, compartilhe uma situação em que você conseguiu manter a calma, ou uma em que ainda quer aprender. Sua história pode ser o espelho que outro precisa. E se você sente que está despertando para essa jornada interior, inscreva-se no canal. A inscrição não é apenas um gesto digital. É um compromisso com a própria serenidade. Aqui, cada vídeo é uma pausa para lembrar que você é maior do que as palavras que te lançam. Se conhece alguém que vive se ferindo com críticas, compartilhe este vídeo. Às vezes, a maior compaixão é mostrar ao outro que ele não precisa mais reagir. Só respirar. E antes de encerrar, lembre-se disso. As palavras alheias só machucam quando encontram em você a necessidade de ser aceito. Mas quando a tua paz vem de dentro, nenhuma voz de fora tem poder. A calma não é fuga, é domínio. E quem domina a si mesmo, domina o mundo. Até a próxima reflexão. Leve isso com você. A paz que procura não está em silenciar os críticos. Está em silenciar o ego que precisa da aprovação deles.